No sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 24, do 37 ao 44. Primeiro domingo do Advento, iniciando um novo tempo na igreja. Só explicando também por que nós deixamos de gravar as homilias neste tempo, por questões técnicas, por questões também de tempo. Mais importante que estamos retomando neste tempo muito importante para todos nós e para a igreja. Mateus 24, 37 ao 44. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto? Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Neste tempo do Advento, nós meditaremos as leituras, sempre dentro deste contexto, tempo de preparação para aquele que há de vir, preparação para o Natal. É o tempo onde nós temos a coroa do Advento, simbolizada, colocada ali em círculo, onde se coloca as 4 velas, simbolizando então o círculo, o amor infinito de Deus. A cada domingo vamos acender uma das velas, depois gravarei um outro áudio explicando sobre o significado das velas, das cores e tudo mais. Então nós acenderemos uma vela a cada domingo, e neste tempo também nós falaremos sobre as 2 vindas. A vinda primeira, Cristo que veio, nasceu no seio da Virgem Maria, viveu no meio de nós, e a segunda vinda, a vinda gloriosa do Senhor. Sempre os 2 primeiros domingos do tempo do Advento, falaremos então da segunda vinda do Cristo. Jesus que prometeu que viria, depois da sua subida aos céus, depois de mandar o Espírito Santo, ele viria até nós. Ou melhor, a parousia do Senhor, como nós entendemos assim na teologia, a vinda gloriosa de Cristo. Mas também falaremos sobre a primeira vinda, Jesus que veio, mas ele quer vir também neste tempo, ele quer nascer em nosso coração. Por isso que é importante, é um tempo de oração. A primeira leitura de hoje, livro do profeta Isaías, no capítulo 2, do 1 ao 5, nos convida a subir ao monte. Vamos subir ao monte do Senhor, a casa de Deus. Subir ao monte significa orar, rezar, buscar a Deus, buscar a oração. Então é um tempo de mais oração, é um tempo de preparação, tempo onde nós vestimos o roxo, também simbolizando a penitência, o convite à conversão. Depois, a segunda leitura já começa, a segunda leitura de Romanos 13, do 11 ao 14.
Diz assim: vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Então é um convite a esta retomada, a esse despertar. Despertar para quê? Para a vida em Deus, despertar para a conversão, despertar para a mudança de vida. E depois, mais à frente, vai dizer: despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. E termina a leitura dizendo: pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Não fiquei nas bebedeiras, nas orgias, nas imoralidades, nas brigas, nas rivalidades, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho nos chama a estarmos vigilantes, preparados. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Então é um tempo de preparação, é um tempo de vigília, é um tempo de oração, é um tempo de buscarmos sim a confissão. Assim como nós valorizamos bastante, temos que valorizar sim o tempo da Quaresma, o tempo do Advento também é este tempo propício para uma revisão de vida, para nos questionarmos. A maneira como eu tenho levado a minha vida está bom? Está bem? Ou será que não dá para melhorar? Será que não dá para mudar algumas coisas? Que este seja um tempo abençoado, seja um tempo de graça para todos nós, para que possamos, irmãos e irmãs, não nos acomodarmos, mas despertar. Despertar para o novo tempo, despertar para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É tempo de recomeçar, é tempo de retomar. Quero convidar a você a rezar comigo, neste momento, a oração de São Patrício. Uma oração propícia para este tempo em que estamos vivendo. Que diz assim: levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação. Levanto-me nesse dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo em seu batismo, pela força da crucificação e do sepultamento, pela força da ressurreição e ascensão, pela força da descida para o julgamento final. Levanto-me nesse dia que amanhece, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e da recompensa, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me nesse dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força de Deus a me empurrar, pela força de Deus a me amparar, pela sabedoria de Deus a me guiar, pelo olhar de Deus a vigiar meu caminho, pelo ouvido de Deus a me escutar, pela palavra de Deus em mim falar, pela mão de Deus a me guardar, pelo caminho de Deus à minha frente, pelo escudo de Deus que me protege, pela hoste de Deus que me salva, das armadilhas do demônio, das tentações do vício e de todos que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que ameace o meu corpo e minha alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo, guarde-me hoje, contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos os que pensarem em mim,
Cristo na boca de todos que falarem em mim, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Levanto-me nesse dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação. E que desça sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, a bênção do Deus que é todo-poderoso e misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Lembrando que esta oração está no livro O Poder da Oração Sincera. Conheça a força transformadora da fé, a exemplo de Jabes. Meu livro é um dos livros que eu escrevi. Este livro que também nos ajuda à retomada, a ressignificar a vida, a meditar sobre a história de Jabes, um personagem bíblico que a gente quase não conhece. Fica a dica aí do livro. E esta oração está a partir da página 102 deste livro. Lembrando também, você que me segue aqui no YouTube, se você ainda não me segue, se inscreva no canal, deixe curtida, compartilhe, mande para mais pessoas, para que possamos levar esta evangelização de um Cristo vivo e vivido a todos os irmãos. Deus abençoe. Obrigado a você que compartilha também com outras pessoas, para que possamos continuar evangelizando. Deus te abençoe. Que a intercessão da Virgem do Carmo esteja sobre a sua vida, sobre a sua caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.